Olá, muito boa tarde a você que está aí assistindo o Festival Criativar. A gente vai começar com mais um painel, né? Eu sou a Raquel Pellegrini e vou conduzir aqui um bate-papo incrível sobre como transformar Santos num polo audiovisual. Esse é o tema e a gente vai conversar bastante. Eu queria, num primeiro momento, agradecer muito ao Festival Criativar, a Denise Covas, ao Danilo Tavares, principalmente por realizar esse evento. Eu acho que é muito importante a gente discutir a economia criativa e os rumos econômicos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né, num cenário mais macro, porque depois do que estamos vivendo em nível nacional e também mundial, eu acho que é muito importante a gente discutir isso. Então, eu queria parabenizar o evento, porque a gente, assim, o que eu posso acompanhar, tenho acompanhado, e é realmente muito engrandecedor a gente discutir. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente amo, adoro, que é o audiovisual, é minha vida, né? Trabalho com isso há muito tempo, sou uma trabalhadora do audiovisual antes de qualquer coisa, e hoje a gente vai discutir um pouco para falar também sobre esse setor da nossa cidade, que é uma cidade também que eu amo e que eu adoro. E para isso, a gente tem convidados ilustres, pessoas muito legais, amigos de longa data também, e gente que eu estou conhecendo hoje, está sendo muito interessante. Então, vou começar apresentando os nossos convidados, né? Vou pegar minha colinha aqui, né, para poder falar um pouquinho de vocês. Vou começar pelo Eric Krulikowski, que é empreendedor, consultor e professor especializado em economia criativa, gestão de negócios criativos e impacto social, principalmente nos setores do audiovisual, da música, da tecnologia, design, eventos e museus. Ele é diretor do setor Negócios Criativos e um dos idealizadores do Marte Festival, Música, Arte e Tecnologia. Foi coordenador geral do estudo Mapeamento e Impacto Econômico do Setor Audiovisual do Brasil em 2016 e coordenador editorial do Guia Audiovisual, um conjunto de 9 livros sobre empreendedorismo e gestão de negócios para empresários do setor. Muito bacana, vamos falar bastante, vamos trocar muito. Vou falar agora do Ricardo Vasconcelos, que entrou, né, chegou, estava com uma dificuldade, mas agora está aqui, e é isso mesmo, né? Esse mundo da internet faz com que isso aconteça, mas ele está aqui, e muito legal também. Ricardo Vasconcelos, grande amigo de longa data, produtor cultural, professor, educador, ator e diretor teatral premiado em diversos festivais pelo Brasil. É diretor-geral do Festival de Cinema de Santos, o Curta Santos, e da Sansex, Mostra da Diversidade Sexual de Santos, e também chefe da divisão da Secretaria de Cultura de Cubatão. E finalizando aqui, o Eduardo Rajabali, também um grande profissional da nossa região aí, e do Brasil todo, é documentarista, diretor de séries para a TV, roteirista, jornalista, professor, tem uma experiência de 25 anos no setor do audiovisual, já conduziu cerca de 3.000 entrevistas, dirigiu 13 documentários, mais de 350 episódios de programas para a TV, criou e dirigiu diversos programas e projetos em canais de TV aberta e fechada, nacionais e europeus também, tem trabalhos licenciados pela Globoplay, pela Netflix, né, que são os canais de vídeo on demand, e está lançando o seu novo filme, Um Presente à Prova do Futuro, que a gente vai falar um pouquinho mais no finalzinho desse bate-papo. E queria agradecer a presença de vocês, gente, muito legal tê-los aqui, acho que a gente vai discutir bastante. E nesse início, antes de a gente entrar, eu queria fazer uma contextualização histórica um pouquinho em relação à produção audiovisual na cidade de Santos, que eu acho que é bastante interessante, para depois a gente entrar nesse polo. Lembrando que nós estamos aqui pelo Facebook, né, do Festival Criativar, e você que está aí nos assistindo pode participar, deixe seu comentário aí, é importante a participação de vocês, é muito importante essa troca, para que a gente possa realmente também saber o que vocês estão pensando e de que maneira os profissionais que estão aqui, os nossos convidados, podem também contribuir para as curiosidades e também para as dúvidas e inquietações de vocês. Então,
Mandem aí o seu comentário no chat, que é bastante importante aí do Facebook, tá bom? Bom, Santos, a cidade sempre teve uma grande tradição no consumo do cinema, né? Santos tem uma história aí, na década de 30, por exemplo, era a cidade com o maior número de salas per capitamente no Brasil. E a gente sempre teve isso, teve uma questão muito importante no consumo cinematográfico, isso sempre, desde a história. A gente teve também movimentos cinematográficos, a gente pode lembrar o Maurice Légiard, que foi um grande entusiasta do cinema e formou gerações com a Cinemateca de Santos, né, um trabalho incrível, né, o Clube de Cinema também. Então, assim, a gente tem essa tradição da discussão, principalmente nos anos 60, né, antes da ditadura, e depois também, quer dizer, dentro do possível, né, o cinema era discutido e era assistido, a gente sempre teve um grande número de salas. A partir do momento que a televisão regional chegou aqui, mais ou menos na década de 90, né, quando os canais locais começaram a chegar na cidade, a gente teve uma mudança na produção, quer dizer, Santos, que só consumia a televisão e consumia o cinema, passou também a produzir, num primeiro momento, a televisão, né? As produtoras de TV começaram a surgir aqui em Santos, os primeiros canais, começou com a TV Litoral, depois a TV Tribuna, a TV Mar, a TV Brasil, e naquela época, na década de 70, perdão, na década de 90, existia uma produção audiovisual dessas TVs regionais que era muito grande, né? Até meados dos anos 2000, aí existia uma produção grande, não só jornalística, existia uma produção diversificada, né? E algumas produtoras conseguiram aí emplacar alguns trabalhos bastante interessantes. Nesse mesmo momento, a partir dos anos 2000, 2001, 2002, começa uma nova etapa da produção audiovisual, que é uma etapa mais ligada ao cinema, né, com a vinda do Curta Santos para a cidade, né, em 2002, um festival de cinema que não existia, também a faculdade de rádio e TV, e a faculdade depois de multimeios, então houve uma mudança para um olhar mais cinematográfico, né? E um pouquinho mais para frente, em 2004, 2005, a vinda das oficinas Queiro, também um trabalho que veio com o filme Queiro, que foi rodado aqui, com a direção do Carlos Cortez, e depois esses jovens que passaram por toda uma preparação acabaram abrindo esse espaço com as oficinas Queiro, que faz um trabalho até hoje belíssimo na formação de jovens em situação de risco social, muitos deles que acabam tendo o cinema como uma porta de transformação de suas vidas. E em 2014 começa-se uma pesquisa por parte da Prefeitura de Santos no setor da economia criativa. Várias frentes acabam sendo abertas para um diagnóstico sobre economia criativa nos diversos setores, e pela Secretaria de Governo vem a notícia do selo da Unesco, ou seja, a Unesco, em 2004, ela cria uma rede de cidades criativas, né, com um intuito de promover a cooperação entre as cidades que acreditam que a cultura e a criatividade são molas propulsoras para o desenvolvimento sustentável, e Santos começa a fazer o diagnóstico nas 7 linhas que a Unesco coloca, né, que é artesanato e arte folclórica, cinema, design, gastronomia, literatura, mídia arte, música e música, são 7, né? E aí, nesse diagnóstico, foi se moldando uma vocação que Santos já tinha e já estava assim, constituída para a área do cinema, né? Além das faculdades, né? E também do Instituto Queiro e dos festivais, Santos já era considerado uma cidade cenário, porque desde 2005 existia uma Film Commission e muitas produções nacionais e internacionais procuravam a cidade para rodar suas produções aqui. Então, por conta disso, Santos resolveu se candidatar ao selo,
né, e em 2015 essa candidatura foi validada pela Unesco e desde 2015 Santos é uma cidade criativa no segmento cinema, a única cidade das Américas, né? Hoje no mundo inteiro são 18 cidades criativas no segmento cinema, num total de 246 cidades criativas em todos os segmentos espalhados aí pelo mundo. E aí, a partir daí, essa questão do selo começou a ser discutida na cidade e, principalmente, e até hoje essa discussão acontece e a necessidade da incorporação desse selo no pensamento do próprio realizador audiovisual, né? Esse selo não é um selo da prefeitura, esse selo é um selo da cidade e, principalmente, ele foi conquistado pela produção local, pelo trabalho que é realizado aqui na cidade, pelos produtores, pelos realizadores, pelos professores, pelos alunos, né? Eu acho que isso é muito importante. Santos já tinha essa vocação, já tem essa vocação, mas agora a gente precisa de um passo à frente, né? Por isso essa discussão importante que a gente está trazendo aqui da formação de um polo, realmente um polo audiovisual na nossa cidade. E eu vou abrir a palavra, eu falei bastante, mas eu acho que era importante a gente contextualizar, entender. Sim. Muitas pessoas nem sabem que Santos tem essa vocação, muitas pessoas nem sabem desse selo, e é muito importante a gente entender que esse processo artístico também tem que ser considerado um negócio e é muito importante para a economia da nossa região. É muito importante mesmo, o audiovisual movimenta isso. Então, eu quero abrir uma pergunta genérica aí para os três, cada um vai responder dentro da sua especificidade aí. O que vocês acreditam que uma cidade tem que ter ou deva ser para ser transformada num polo audiovisual? Então, queria aí que de repente a gente começasse com o Ricardo, talvez, Ricardo? Pode ser? Pode ser. Pode. Então, eu vou passando a palavra para vocês, aí eu acho que depois o Eduardo e por fim o Eric para responder essa pergunta, tá bom? Tá certo. Boa tarde a todos, obrigado ao Festival Criativar por me conceder essa honra de participar nesse debate. Eu acho super importante a gente fazer esse diálogo com a população e também com as pessoas que estão configurados nesse contexto que é da cidade criativa, da questão da arte em si e do segmento do audiovisual. Pela sua pergunta, Raquel, eu até anotei aqui algumas coisas que seriam importantes, porque sempre a gente é condicionado a dar alguma sugestão ou até mesmo colocar alguns pensamentos para as reflexões, porque somos do meio, né? Estamos nessa cidade fazendo cultura e fazendo ela girar em torno desse segmento que é audiovisual. Acredito que precisa pensar na cadeia produtiva do audiovisual e ter experimentos, eu digo sugestões, em 3 eixos, que a gente não pode esquecer esses eixos que são fundamentais para que uma cidade possa vislumbrar a formação de um polo audiovisual, para que ele possa existir fisicamente e também dentro do recebimento da população como sendo uma proposta pública e política da cidade, né? Então, eu vejo 3 eixos, que são a ação formativa, a ação de fomento e a ação política. Eu vou ser bem resumido, a ação formativa é você dar capacitação às pessoas da cidade, do segmento de audiovisual, com uma escola pública de cinema, que você atrai outras pessoas para cá, e a gente já está nessa conversa já com o próprio governo para que essa escola saia, não só uma escola da formação artística, mas a formação técnica, trazendo o Instituto de Paula Souza, para você trazer também pessoas e cursos que possam formar eletricistas, cenógrafos, diretores de arte, toda a gama de profissionais que formam para fazer uma produção. E também ter um local, né, que aí você passa para
uma ação política, né, que você garanta que tenha um espaço para que elas possam desenvolver esse trabalho com algum estúdio, com possibilidades de leis de incentivo fiscais direcionados para o fundo de cultura, porque eu acho que você tendo leis fiscais, incentivos fiscais que são direcionados pelas empresas, que o seu escritório de marketing aqui vai escolher qual o projeto, fica muito complicado. Então, acho que é mais fácil você fazer a ingestão, um investimento no fundo, e aí a gente tem uma coisa mais democrática através de editais que possam ser fundido para todas as áreas, não só na área do segmento do audiovisual. Isso eu já estou entrando na ação de fomento, né? Que você também tenha na cidade um plano estratégico para que a produção que já existe possa circular e que as pessoas possam saber que existe essa produção de audiovisual. Nós temos 5 salas públicas. Por que não trazer essa produção que a gente tem aí, uma enorme produção, para que ela seja vista, né? E para que possa ser reconhecida pela população e que possa ter mais investimentos, ter mais empresas que possam vir para a cidade e entender que Santos possa receber essas empresas e investir na produção local e trazer outras expertises também para cá, como exemplos de outros locais que deram certo. Acho que trazer essas empresas e também tem esse incentivo fiscal. Então, essa ação formativa de capacitação, o fomento com os editais e até as leis, uma lei de fomento específica para o audiovisual, é um eixo. E a ação política, né, para que você possa ter essa possibilidade que o governo entenda que o audiovisual faz parte da cadeia produtiva e que ele, trazendo as empresas, dando incentivos fiscais para ela, investindo nesses segmentos, você vai estar ajudando também ao restaurante, ao hotel, ao turismo, a toda a outra cadeia que faz com quando você faz uma produção ou então você faz um evento do porte para o segmento. Então, acredito que se a gente já tem um polo artístico já formado com as próprias ações das universidades, dos cursos, até dos próprios produtores independentes, por que não ter uma cidade que possa não só atrair produções, mas também usar as pessoas da cidade e ter mecanismos que eles possam produzir, que são os editais. Mas para que isso aconteça, é preciso ter uma força política, uma ação política e entendimento do governo, que o incentivo fiscal tem que ser feito e ele tem que ser direcionado para um fundo e para que possa ter uma continuidade esses editais para chegar na ponta desses artistas, que esses artistas, de certa forma, contratarão pessoas da cidade e usarão toda a cadeia produtiva da cidade. Acho que é isso. Obrigada, Ricardo. Eduardo? Você está mutado, Edu. Pronto, agora vai. Tudo bem, Raquel? Boa tarde aqui aos amigos do painel. Boa tarde a quem está nos assistindo. Obrigado pelo convite. Eu sou um realizador, né? Eu não sou um gestor, eu vou falar desse ponto de vista. Eu acho que a gente precisa... A cidade precisa abraçar as novas gerações de realizadores, né, do audiovisual, né, e de diversas maneiras, né? A gente precisa dar condições a esses artistas, essas pessoas que estão ingressando no mundo do audiovisual, de se tornarem realmente profissionais, né? De terem um volume de produção, né? Porque produzindo muito que a gente aprende, que a gente descobre maneiras de fazer, que a gente erra e aprende com os nossos erros também, né? Não é filmando 10 dias por ano que a gente vai se tornar profissional, né? A gente precisa de volume de produção, né? Essas pessoas precisam produzir, colocar para fora toda a energia criativa que elas têm. Então,
nossa cidade, por um lado, precisa tomar conta dessas gerações aí de artistas e de criadores e de realizadores e fazer com que eles realmente se tornem não só artistas, mas realmente profissionais do segmento. Por outro lado, sendo bem prático, eu acho que a nossa cidade precisa também fazer a conexão, né, com o outro lado. A gente tem criar uma cultura de mercado que valorize o audiovisual, né? Nós temos, como foi dito, a gente tem salas de cinema, a gente tem canais de TV locais aqui que poderiam abrir espaço para as produções locais e fazer disso não só fazer isso não só por uma questão de valorizar o talento local, mas como negócio, né? Eu acho que de alguma forma, e eu não sou gestor, eu acho que a gente tinha que transformar isso num negócio sustentável, né? Que pudesse realmente, com o tempo, desenvolver os nossos profissionais, porque eles estão trabalhando, né? É claro que as políticas públicas são importantes, a gente está vivendo um momento complicado atualmente no Brasil em relação às políticas públicas, mas é importante dizer que todos os países que valorizam a sua cultura, valorizam as políticas de fomento de cultura e do audiovisual especificamente, inclusive os Estados Unidos, que tem Hollywood, né, tem uma indústria cinematográfica maior do planeta, mas todos, o Canadá, a França, a Alemanha, a Inglaterra, todos esses países e muitos outros têm políticas públicas. Eu acho que Santos, com o tamanho da nossa cidade, nós não somos uma cidade muito grande, mas nós demos já alguns passos interessantes também nesse lado do fomento aos projetos que são mais individuais, às vezes que são mais autorais, né? Então, são diversas frentes que a gente acho que tem que trabalhar em conjunto para fazer acontecer, né? Não são só as políticas públicas que vão salvar, como também não é só o mercado. Eu acho que é um conjunto de estratégias e também de formação desses profissionais, né? Na parte teórica, na parte artística, na parte técnica. Eu sei que tem muita organização já em Santos, tem grupos já de criadores, de realizadores visuais na cidade. Então, tudo isso eu acho que tem que caminhar junto e tem que haver mais comunicação, né, mais contato entre esses lados todos, né, para que os realizadores ganhem visibilidade, né. A gente sempre diz, né, não adianta a gente produzir o maior filme do mundo e ninguém assistir, né. A realização do nosso trabalho é quando as pessoas de fato assistem e é muito bom quando você recebe um retorno disso também, né? Para o realizador é muito importante que a pessoa assista o seu trabalho e tem, né? Então a janela de exposição dos trabalhos é muito importante. Então acho que esses segmentos todos em Santos talvez tenham que se conversar mais e a gente trazer tudo isso mais junto. Eu acho que é uma questão de tempo, não é simples, né? É um trabalho difícil, mas tem muito trabalho a ser feito. Obrigada, Edu, pela essa participação inicial aí. E agora queria passar a palavra para o Eric Krulikovski, tá certo, né? Para falar um pouquinho dessa visão mais macro, né? O Eric não é aqui da cidade, não está sediado aqui, pode também falar um pouquinho em nível Brasil. Estava tudo normal. Obrigado, Raquel, obrigado a todos, obrigado, festival. Acho que as falas que foram feitas anteriormente, elas foram bastante relevantes, já apontaram algumas questões que eu acredito que sejam muito importantes quando a gente for pensar no desafio de transformar Santos num polo audiovisual. Talvez eu pense em 3 pontos, eu vou tentar explorar brevemente eles. O primeiro deles tem a ver com o próprio nome polo audiovisual. A gente tem uma visão sobre polo, e a definição de polo tem muito a ver com uma área geográfica pequena, então ele pressupõe uma ideia de territorialidade, ele pressupõe a ideia de uma densidade de empresas que estão produzindo naquele espaço territorial. Por isso também, quando a gente fala de polo tecnológico, a gente sempre pensa ou num parque ou numa região que é territorialmente ocupada por esse tipo de atividade, né? Eu tenho feito alguns trabalhos justamente para
falar a respeito do que significa montar um polo, o que significa ter um cluster criativo numa região, e cada vez mais eu entendo que no momento onde a gente vive no século XXI, onde o audiovisual está presente não só territorial, mas cada vez digital, a gente talvez possa pensar no modelo mais expandido. Eu tenho gostado muito do termo de ecossistema, porque o ecossistema audiovisual significa não só as produtoras, mas também ele compreende todas as atividades que estão no entorno. Então, quando você pensa na relação de como uma cidade, para receber uma produção, você tem que ter fornecedores de alimentação, de hotéis que sejam específicos para o audiovisual. Então, pensar em ecossistema é pensar numa cadeia mais abrangente e pensar também que, às vezes, o audiovisual, se a gente quer que o audiovisual seja de Santos ou em Santos, né? Quando eu falo isso, porque a produção audiovisual sendo realizada na cidade e também por pessoas da cidade, elas são importantes em sentidos muito próximos, elas são relacionadas, né? Numa cidade, acho que é importante que os produtores eles consigam ter experiências em Santos, eles possam sair para ter experiências fora, mas depois possam voltar. Eu acho que essa questão de sair e voltar, ele agrega uma experiência, isso que no fundo faz com que Santos, que tem uma marca, ele consiga ganhar outros aspectos, levar realizadores para Santos, tirar realizadores de Santos e ir para outros lugares, depois voltar e permitir que Santos, na verdade, consiga abrigar uma diversidade audiovisual produzida na cidade, não importa de onde ele venha, sabe? Então, quando eu digo isso sobre materialidade do conceito do polo, é porque polo a gente também costuma levar um conceito de que existe um estúdio, uma infraestrutura, né? E a infraestrutura, vou dizer, apesar de ser difícil levantar recurso para fazer uma infraestrutura, eu acho que a infraestrutura talvez seja a coisa mais fácil de se realizar. O mais difícil é você organizar um tecido e uma cadeia produtiva que faça sentido e consiga produzir o audiovisual com relevância para a comunidade, sabe? Então, como é que você consegue fazer um tecido orgânico? Esse é o principal desafio. E não é um desafio simples, é um desafio geracional. Aí vai para o segundo ponto, que é o entendimento de que a vocação de Santos, ela para ser efetivamente transformada numa indústria, ou seja, que ser transformada em mercado, ela tem que haver uma certa organização e planejamento de fato, e institucionalidades, né? Porque senão ela não é capaz de efetivamente conectar os atores que estão produzindo em Santos para que e todos em uma direção, né? Então, o que acontece geralmente num processo como esse, onde você tem uma efervescência de produtores ou de ações, é que em determinado momento, se você não conseguir consolidar e adensar esse tipo de produção, você não consegue avançar, porque você precisa ter uma visão comum, que é onde muitos desses arranjos criativos eles acabam em certa medida, de uma visão comum, de um processo de planejamento que consiga dar conta e estabelecer um alinhamento de quais são os objetivos em comuns que todos eles têm que lidar, né? Eu acho que um exemplo mais paradigmático no Brasil é o processo de formação do Porto Digital, que é um dos grandes exemplos, né? O Porto Digital, ele nasceu basicamente com uma força a partir da Universidade na Federal de Pernambuco, que tinha um dos cursos de tecnologia que era um dos cursos que eram mais representativos e densos e reconhecidos no Brasil. E o que acontecia tradicionalmente na década de 80, você tinha professores, doutores reconhecidos, é que todo mundo que saía formado na faculdade de Pernambuco, eles eram contratados pelos bancos em São Paulo para as empresas de tecnologia. Então, Pernambuco e Recife formavam mão de obra imensamente qualificada e essa mão de obra saía. Então, todo o projeto ele se iniciou a partir de o César de Recife, cujo Silvio Meira é uma expoente e liderança fantástica, eles entenderam que não adianta formar uma mão de obra especializada se não tiver um mercado local. Então, todo o processo de conseguir manter as pessoas produzindo localmente foi fundamental para que as pessoas, a mão de obra qualificada, permanecessem em Recife, saíssem, mas também voltassem e encontrassem naquela localidade, na cidade, uma possibilidade de permanecer. E que, no fundo, quando a gente fala sobre cidades criativas, tive também em outros países visitando o que fazia uma cidade ser criativa, a gente fala que a gente precisa de universidade, que no fundo é gente com mão de obra especializada testando, produzindo e ganhando qualificação. Você precisa de um mercado, de alguma certa forma, ativado. Você precisa de uma agência local, que é alguém que vai reunir, vai promover essa marca. E você precisa de uma cidade boa para se viver.
Então você tem que fazer as conexões, e as conexões, como foi dito anteriormente pelo Ricardo e pelo Eduardo, falando sobre a necessidade de conectar para que junto a cadeia consiga se fortalecer, né? Então, eu falei sobre essa questão do polo, a entendimento sobre o ambiente, de como o microambiente é fundamental, e por último, as produtoras, né? Então, as produtoras, eu acho que também, como foi dito anteriormente, as produtoras elas têm que avançar numa visão mais próxima de mercado. A gente tem que ter uma visão empreendedora, né? A pesquisa que eu conduzi pela Fundação Dom Cabral em 2016, a gente traçou um perfil da produtora média do Brasil, né? A produtora média é aquela representativa, né? E a produtora representativa média no Brasil, ela basicamente tem 2 sócios, esses sócios vieram da publicidade, vieram do cinema, né? E aí o que acontece é que essas produtoras, esses produtores, quando eles saem da universidade, eles acabam formando uma empresa sem necessariamente entender como é que funciona o mercado. E aí que existe uma contradição, né? Porque o fazer artístico, se ele não estiver conectado com uma visão de mercado e de conseguir entender como transformar aquela criatividade em produto, ele não dialoga. Então essa é uma das grandes questões também. Como é que a gente consegue fazer uma produtora e um circuito audiovisual que seja mais profissionalizado, que tenha mais visão de negócio, uma visão empreendedora, para que a gente consiga ter um mercado também mais sustentável. Então, além do ambiente, é preciso um pouco de fomentar essa cultura empreendedora de negócios no audiovisual, porque não é uma cultura que é ensinada, né? No audiovisual, e não só, como todas as áreas artísticas, ninguém ensina pra gente como gerir uma equipe, como emitir uma nota, como fazer. Pelo menos não era assim quando eu fiz faculdade. Então, você simplesmente jogado no mercado, sem entender o que significa aquela profissão criativa e artística na prática, e você depois percebe e você tem que dar conta de que para você tocar seu projeto, você precisa de outras habilidades que não tem nada a ver, às vezes, com a habilidade artística, né? Então, como é que você toca uma empresa, não necessariamente você vê isso na faculdade, como é que você efetivamente é empreendedor. Então, são esses 3 pontos que eu acho que eles têm que ser cuidados para que efetivamente se pense a médio e longo prazo em como transformar Santos num polo, num ecossistema, enfim, num cluster que se pense, respire, que se produza audiovisual, não só na variável cultural, mas também econômica. Obrigada, Eric. Muito importante o que os 3 falaram. Eu acho que a gente tem bastante coisa para discutir nesse sentido, dando uma outra contextualização um pouco mais do momento atual, né, da realização audiovisual aqui na Baixada Santista e principalmente em Santos. A gente tem hoje, pegando um pouquinho de todos os tópicos levantados aí, essa tradição ainda no consumo continua. Nós temos 28 salas de cinema, né? Sendo que 6 delas são públicas, são 6 salas públicas de cinema, né? Todas digitalizadas, e a gente tem também, ou seja, um público consumidor para que a gente tenha essas salas funcionando na cidade, né? A gente tem as faculdades de cinema, de multimeios, as faculdades de audiovisual também, além das oficinas Quero, que trabalham isso de uma maneira muito intensa também, e vamos ter a escola pública de cinema ali na região do Mercado, que vai trabalhar a formação e também com um estúdio, a princípio um estúdio público, um estúdio menor, que vai ser utilizado pela escola e também para as produções regionais e que vem de fora. Nós temos uma Film Commission que envolve essa cadeia produtiva, né, mas funcionando num primeiro momento apenas como receptora das produções de fora e também a viabilizadora das produções locais, né? E existe um movimento que está se instituído, o MABS, que é o Movimento Audiovisual da Baixada Santista, que é uma ideia de organização, coisa que não existia antes, né? Com essa ideia plural. Além disso, 3 grandes festivais na cidade. A gente tem o Curta Santos, que é o mais antigo, né? O Festival de Cinema de Santos. A gente tem o Santos Film Fest, que começa a acontecer agora no final desse mês, que também traz produções nacionais e internacionais para cá, curtas e longas, né? E o Cinemice, que é uma tradição também, já é um festival de um cinema mais experimental, que também já tem uma vida bastante longa aqui na cidade.
Com esse cenário, quer dizer, a gente vê que existe sim esse polo, né? Existe esse polo, na verdade, de produção, né? É necessário que a gente entenda que um polo, ele só não, ele, como o Eric falou, né, de um cluster, eu achei o termo ecossistema bastante importante, porque isso vai agregar toda uma cadeia produtiva, não só as produções, e muitas dessas produções acabam sendo autorais quando a gente fala da área cinematográfica. Mas eu queria falar um pouco com o Edu agora, porque assim, quando a gente fala em audiovisual, a gente não está mais falando só de cinema. E hoje não dá mais para a gente pensar só dessa forma. A gente tem que pensar de uma maneira transmediática, porque é isso. A linguagem cinematográfica, ela percorre aí todas as produções, né? O cinema veio primeiro e a partir daí as produções audiovisuais acabam colocando. Edu, eu queria que você falasse um pouquinho na tua visão de realizador e que trabalha muito com produção também para a TV, mas com esse cunho bastante cinematográfico aí na área técnica, da fotografia, da arte, isso é muito forte dentro dos teus trabalhos. Como é que você acha que, por exemplo, as redes locais, as TVs locais ou a distribuição local pode acontecer? E como isso também pode acontecer para que o que é produzido aqui em Santos não fique só no escopo dos festivais? Como é que você vê isso? Essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente... eu não sei, eu acho que assim, a primeira coisa é a gente tem que pensar que, como realizadores, a gente precisa de viabilizar produções, a gente precisa produzir, a gente precisa de janela de produção, a gente precisa de volume de produção, né? E isso que faz a gente produzir bastante. Agora, em Santos, a gente tem canais de televisão, como você disse, temos salas de cinema públicas, né? Mas precisa, o que eu sinto como um profissional que moro em Santos, mas não trabalho em Santos há 25 anos, talvez você até saiba, eu já tentei trabalhar em Santos algumas vezes, mas é difícil, porque a gente não construiu ainda, e você acabou de citar nós temos todas as ferramentas, né? Tudo isso que você citou, a gente está com a faca e o queijo na mão. Nós temos tudo para ser um polo, realmente. O que precisa, de fato, é que o profissional de audiovisual, ele seja, de fato, um profissional que trabalha e receba uma remuneração, que ele possa trabalhar, né? Nós somos, às vezes, gostamos de fazer os nossos projetos autorais, e aí a gente faz no que a gente chama de guerrilha, né, que junta todo mundo, vamos lá, a gente faz, né, a televisão e cinema é um trabalho de grupo, então junta as pessoas interessadas e faz. Mas para realmente a gente nós nos tornarmos um polo, a gente precisa profissionalizar, precisa que esses profissionais sejam remunerados, né, que isso vire um meio de trabalho também, né? E aí o Eric falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque ele disse assim, a gente está pensando em cinema de Santos ou em Santos, né? E eu acho que as duas coisas estão muito conectadas, porque, como, né, o Film Commission, uma vez que você traz produções de São Paulo, que é o principal polo do país, para Santos, e condiciona isso a usar a mão de obra local em algum nível, você começa a profissionalizar essa turma aqui. Tudo bem, eles são produtores de set, enfim, funções, digamos, periféricas, e não vai ser o diretor, não vai ser o fotógrafo, não vai ser o produtor executivo. Mas já começa a haver um mercado, né? Você começa a ter um grupo de pessoas que começa a viver e trabalhar em função dessas produções grandes que vêm para Santos através do Film Commission, por exemplo. Então, cinema em Santos, com certeza. Mas também, e aí, através do cinema em Santos, pode ser que comece a aparecer o cinema de Santos. É lógico que o cinema de Santos já existe, mas eu digo falando em termos profissionais, né? Assim, a gente poder fazer disso realmente uma profissão. Todo mundo que em Santos, o MABS, que eu sei que existe, que e tal, quer dizer, tem uma turma muito grande. E como é que a gente tem que sair
só da paixão, que é muito importante para a gente ter na nossa profissão, mas também ser reconhecido como um profissional, né? Que você fala, eu sou um profissional do audiovisual, eu trabalho, eu vivo disso, né? E esse reconhecimento, para quem trabalha com audiovisual, é muito importante. Então, eu sei que Santos é uma cidade que é muito próxima de São Paulo, e isso tem um lado muito positivo e um lado não tão positivo, porque a gente sofre, né? Nós somos atraídos pelo esse imã gigante que é São Paulo, né, que é o maior polo audiovisual do Brasil, talvez da América do Sul, Latina, não sei, da América do Sul, provavelmente, né, então a gente sofre com essa proximidade também, mas eu acho que, como você falou, Raquel, nós temos muitas ferramentas que foram desenvolvidas aí nos últimos 20 anos para fomentar isso de várias maneiras. E nós temos o outro lado, nós temos canais em Santos, canais de TV, nós temos salas de cinema, né? Talvez essas conexões precisem e criar também uma cultura de mercado, né? Eu acho que isso às vezes não é muito valorizado, né, na cidade. É difícil você criar isso. Preciso, talvez o pessoal dessa área mais de gestão possa nos dar algum caminho mais apropriado para encontrar uma maneira de facilitar o início de uma cultura realmente de mercado na cidade, que eu acho que falta, porque profissionais e gente capacitada e artística, a gente tem várias aqui, né? Mas precisa dar quilometragem para esse pessoal também, porque, como eu disse no início, é fazendo que a gente bota as nossas ideias à prova, erra, aprende e vai se tornando realmente um profissional do audiovisual, né? Não, com certeza. Vou pegar o gancho do Eduardo para fazer uma pergunta para o Eric aí, mas lembrando você que está assistindo aí pelo Facebook do Festival Criativar, faça seu comentário, deixe seu comentário, faça a sua pergunta, que já a gente vai abrir para a resposta dos nossos convidados. Então, você que está acompanhando aí, muito, muito obrigado, é uma honra tê-los aqui, tê-les conosco aqui, então é importante que a gente participe também. Então, pegando esse gancho do Eduardo, que ele fala assim, qual é o pulo do gato, né, para a gente poder pensar nessa área de gestão, e a gente sabe que isso é uma questão muito, às vezes, distante do profissional da arte, né, muitas vezes isso é um problema. Está mudando, né? Mas a gente sabe que mesmo assim, por exemplo, nós damos aula na faculdade, aí a gente sabe que a produção executiva é uma área que alguns poucos procuram e se especializam, né? Então a gente sempre tem essa questão mais autoral, do roteiro, do próprio diretor e autor, ou diretor e autora, né? Então eu queria, Eric, você falou sobre essa questão do próprio profissional sair e voltar, também trabalhar na área. A gente tem esse êxodo, que é muito comum, do profissional acaba se formando aqui, trabalha aqui por um tempo e depois acaba indo para um polo muito mais próximo, que é São Paulo, ou para o interior. Então, eu queria... Existe alguma fórmula, né? Eu sei que isso é uma pergunta, às vezes é impossível ter uma fórmula, mas qual é o pulo do gato, né? Como pensar realmente de uma maneira empreendedora dentro desse segmento, principalmente para o nosso público produtor, que é um público que sai da faculdade muitas vezes, né? É uma pergunta densa, né? Que dá para ramificar, mas não existe uma fórmula, nem um pulo do gato, né? Até porque a gente está falando que, com o pano de fundo, a gente está falando de uma questão cultural brasileira mais que tudo. Então, não dá para a gente dissociar a cidade de Santos do meio onde a gente vive. Então, quando eu digo isso, porque o desafio de você criar um polo como esse, ele é geracional, ele não é de curto prazo. Se você não estiver enxergando uma ou duas gerações à frente, é muito difícil que você tenha resultado, porque as coisas demoram muito para sair, né? Então, parece que, de repente, qualquer ação que surgiu, ela surge do dia para a noite, mas, na verdade, ela vem sendo gestada durante muitos anos. Então, quando você fala sobre Porto Digital, só para finalizar, essa história toda começou na década de 80, dos professores fazendo doutorado fora e voltarem. E ele foi institucionalizado em 2004 e hoje você vê o resultado, sei lá, quase 20, 30, 40 anos depois ele tem uma densidade, né?
na zona da Mata Mineira, Cataguases é o epicentro, que é um outro polo de visual com o qual eu tive relação ao trabalho lá, que aliás é um dos projetos que eu acho que é mais interessante, porque é de uma cidade do interior, e ele vem de um processo, de uma visão de desenvolvimento local a partir da cultura e da criatividade, ele institucionalizou uma governança, ele tem uma visão, ele tem uma cooperação entre poder público, empresas e a sociedade civil, mas ele também está muito claro de que ele é geracional. Então, esse pulo do gato, eu diria que é correr uma maratona, talvez, né? Tão complexo quanto isso seja, a gente vive numa cultura brasileira que ela não é necessariamente empreendedora e não é só na área artística, ela em geral, né? E eu não falo do empreendedorismo por necessidade, mas eu falo do empreendedorismo com visão de mercado. A gente tem na população em geral baixa taxa de escolarização matemática e outras situações, e visão de negócio, a gente vê muito pouco, tem muito pouco sobre visão de negócio desde cedo. Então o cara que vai para uma área como cinema, ou como eu que sou da música, né, Eduardo? Então assim, se o cara vai para a música, ninguém ensina pra gente como viver, entendeu? Então eu fiz USP, adoro minha faculdade, mas na USP só existe orquestra. O que isso vai ser? Você vai ser músico de orquestra ou você vai ser professor de escola? Ou nenhum professor falava sobre outros caminhos, né? E quando você fala abrir uma produtora, como você bem disse, Raquel, ter uma produtora, colocar um projeto na FSA, escrever, como você vai lidar com equipes? Envolvem muito mais habilidade de liderança, de empreendedorismo, de uma visão muito mais ampla, que o cara sai da faculdade, ele já não gosta muitas vezes daquilo. Então ele delega para qualquer um que consiga topar. Qualquer sujeito que entenda minimamente de Excel, parabéns, acabou de ser alçado a produtor executivo, né? E o coitado quer realizar o filme dele. Ele só quer realizar o filme dele. E aí o cara que conhece Excel está perdido no meio dos produtores. Então a gente tem produtores com 4 diretores que querem todos filmar e ninguém quer cuidar da parte chata, só que é na parte chata que a coisa morre. Porque você não consegue ter o projeto na FSA, porque você não consegue fazer um acordo com uma distribuidora, porque você não tem direito autoral, porque você pensa no filme, no cinema e não pensa nas janelas de exibição, e aí você não pensa em criar uma série, em vez de você cria um produto e não uma série para tentar rentabilizar. Então, você vê que são questões que, quando a gente fala pulo do gato, acho que tem uma visão de longo prazo, mas a gente precisa cada vez mais, para criar esse profissional que o Eduardo falou, que é hora mesmo, não tem jeito. É muita hora de trabalho, hora de voo. Eu acho que é que nem a gente pensa em piloto. Piloto tem hora de voo, profissional de visual também tem que ter horas de voo. Tem que ter horas de voo para acumular. E a gente tem que fazer de um processo que seja muito, muito direcionado a que o profissional entenda qual é a audiência, entenda como é que funciona, como é que é o mecanismo de financiamento, que entenda sobre o mercado, porque no fundo a criatividade e a inovação tem a ver com você trabalhar com as restrições e você conseguir aplicar no mercado. Existem muitas restrições. Então, criatividade não é livre, você vai colocar uma coisa aplicada. Enquanto a gente não colocar esse arcabouço todo e melhorar a visão de negócio, repertório de negócios na classe audiovisual, e aí você cria uma situação onde a gente viu na pesquisa também, né? Você tem muitas produtoras que querem fazer os seus próprios projetos e que não querem fazer parceria, né? Eu vi muito fazendo consultoria por aí, produtoras que eram de roteiristas, que eram fantásticos roteiristas, mas que não sabiam fazer direção, e produtores de diretoras que não sabiam fazer produção executiva, e a gente só fazia produção executiva, e que nos conversavam. Eu falava, gente, isso daí se juntar tudo dá uma empresa só, porque você precisa disso. Você precisa de alguém que tenha uma ideia criativa, você precisa de alguém que faça o mecanismo funcionar e consiga pensar em financiamento e comercialização. Enquanto essas produtoras, nesses locais, em Santos, em qualquer lugar, não conseguem... O audiovisual é muito complexo de fazer. Um filme demora 5 a 7 anos para chegar no cinema. Olha a curva de aprendizagem. Se não houver uma aceleração dessas relações, onde as produtoras entrem em parceria umas com as outras, produzam e com isso aprendam mais rápido, cara, você imagina, 5 anos no primeiro filme, aí você aprendeu o primeiro filme, demora 10, 15 anos para você conseguir aplicar no segundo? Não, você precisa acelerar o processo, acelerar e parcerizar. Não adianta fazer tudo sozinho. Tem que ter parceria. Quanto menor você é, não adianta você ficar lutando com um mercado que é grande, altamente especializado e precisa de muito capital. Então você precisa lidar com os recursos da maneira como você tem. Sim, não tem pulo do gato, Raquel. O que eu acho longo prazo,
cultura, tem que trabalhar cultura empreendedora, cultura de negócios, na base, na faculdade, nos produtores jovens, e uma cultura de relacionamento e networking, assim, muito forte para negócios. Precisa estar conectado. O negócio surge quando você está conectado com as redes. O cara que não vai nas feiras de mercado, que não está conectado, ele não consegue trabalhar. E é isso que precisa fazer. O cara precisa sair porque ele precisa fazer conexão. Ele precisa fazer conexão com o cara da China, o cara da França, porque ele vai trazer uma coprodução internacional. Ele tem que conectar, tem que fazer isso. Então, não tem pulo do gato, tem muito trabalho, cara. Só que não é mais trabalho da maneira como está sendo feito, é um trabalho diferente. É um trabalho diferente. Desculpa, falei demais, mas eu me empolgo. Né? Foi ótimo, Eric. E, na verdade, assim, a ideia do pulo do gato é que o quê? Hoje a gente vê, assim, o aluno ou o próprio produtor local acha que vai ter acha que é uma coisa muito rápida, que ou é o poder público ou é uma outra forma de incentivo que a coisa vai acontecer, né? Então é importante assim essa tua visão, até por conta da pesquisa que você fez, você dá um panorama macro, e para que a gente entenda, e aí eu me coloco também nesse momento, porque sou da cidade e sou também uma realizadora audiovisual, de que é necessário a gente entender que a criatividade não é só no fazer artístico, mas é a criatividade também para gerir o negócio. A indústria criativa ou a economia criativa é também nesse momento. Entender o escopo do momento, o macro do momento, para poder ver a oportunidade, que caminho vai seguir, e isso também é um processo criativo. Né? Ótima fala. Né? Eu acho um comentário nisso que vocês estão falando, que é quando a gente dá aula na faculdade, né? A última coisa que as pessoas pensam é que o audiovisual, ele é um negócio, e que o dinheiro é que comanda, porque você tem que seguir o dinheiro, ele tem um fluxo de entrada, ele é utilizado e termina, e você vai ter que ter um retorno disso lá na frente, como qualquer negócio, né? As pessoas tendem a olhar de uma forma mais romântica, né, artística, de que tudo é um processo e tal. E não é assim, né? Então, por isso que ninguém quer ser produtor executivo ou nem entende muito bem o que o produtor executivo faz. A primeira coisa que as pessoas falam é: quem manda numa produção audiovisual? O diretor, né? O diretor é que eu já falo, olha, o diretor é o que menos manda, viu, gente? O diretor, ele obedece, se ele for esperto, né, gente? Então, assim, tem muita gente, antes de chegar no diretor, esse caminho criativo e do negócio, ele começa muito antes de chegar no diretor, né? Então, a visão também do audiovisual, ela é um pouco equivocada, ela é um pouco romantizada também, naturalmente, porque é uma forma de expressão artística, né, fundamentalmente, certo? Então, isso é uma coisa que também, aos poucos, precisa ser construída, né, essa visão diferente sobre o audiovisual, né? O Eduardo colocou super bem isso, né? A diferença entre você ter uma visão que é como expressão artística e como negócio, sabe? São visões que se confundem na cabeça, inclusive, das pessoas, do público em comum, entendeu? Por isso que eu falo assim, mas você gosta de fazer o que você está fazendo, por que você tem que ganhar para isso? Né? Sabe essas situações que você... E hoje já está muito melhor. Você falar que você trabalhar com cultura 15 anos atrás, imagina, você era simplesmente o louco. Exato. E não entendem isso que você também colocou, que eu achei muito bom, que é o seguinte: a gente tem que trabalhar com restrições. A parte criativa trabalha com muitas restrições, porque você tem um orçamento, né? Então, as discussões intermináveis entre o núcleo criativo do projeto e o núcleo de produção do projeto, elas são intermináveis, porque você fala assim, eu preciso de 5 câmeras, uma grua X, ele fala, não, eu posso te dar 3 câmeras e um drone. Aí é uma negociação sem fim. E aí tem você fala, até onde eu vou comprometer a minha visão artística? É tudo uma negociação, né? Assim, e obviamente que a quantidade de dinheiro que você tem para o projeto é que vai determinar os seus limites criativos, né? E tem só mais um ponto importante também nisso tudo que a gente está falando, que nós estamos vivendo numa época de intensas mudanças, inclusive no mundo audiovisual, né? Eu acho que é a linguagem dominante para as próximas décadas, né? A gente vê os nossos filhos, os jovens consumindo audiovisual de formas muito diferentes da que eu aprendi e me desenvolvi, né?
E isso está mudando diariamente. Então, tem mais esse agravante, né? Quer dizer, a gente tem que aprender a fazer e, assim, tem as dificuldades dessas mudanças velozes que estão ocorrendo, ao mesmo tempo, milhares de oportunidades novas que vão se abrindo não só para viabilizar os trabalhos, mas para encontrar janelas também de exibição desses trabalhos. Então, tem muita coisa, tem limitações, como ele disse, mas as limitações podem ser, talvez, um pequeno pulo do gato para a gente atingir outras coisas. Ricardo, eu queria que você falasse dessa... Não, justamente, para você falar um pouquinho do que foi discutido agora, mas pela visão do festival também, né? Como você vê as produções nesse sentido e como o festival também como um polo de negócios, né? Como você vê não só uma janela de exibição, mas também como uma forma de fomento e como uma forma de formação também. Que todo mundo falou, eu fico até porque eu faço a executiva do festival, né? E que todo mundo fala como é que aconteceu o festival. Acredito que dessas camadas, todos os profissionais que estão envolvidos de um filme, dentro de um evento, dentro de qualquer outro evento cultural, qual for, ele precisa de diálogo, eu acho que de todos os setores, que muitas vezes fica meio complicado, né? Porque às vezes as pessoas ficam só nos seus universos, né? O universo da criação, o universo da técnica, o universo do financiamento, né? E muitas vezes não se dialogam, né? E no Santos acontece dessa forma também um pouco. A gente dividiu as pessoas para esses setores porque é conveniente, mas também fica uma dificuldade quando a gente vai lá, porque a gente não sabe qual vai ser o formato, porque a gente não sabe para que financiamento a gente vai ter. Se foi um financiamento que a gente conseguiu através de recursos públicos, se é de permutas, se é de doações. Então, esse universo que a gente visualiza, né, quando se falam aí, eu acho que a gente tem que pensar de ter garantias de algumas ações que elas sejam constantes, existentes, como festivais, como outros eventos, outras ações que ficam como políticas públicas, porque são elas que, de certa forma, deram espaço para que determinadas produções pudessem ter um momento de visibilidade, um momento de acontecimento, um momento de encontro. Eu coloco isso o Curta Santos porque não existia e era um momento onde existiam as trocas das pessoas que vinham de fora, daqui de dentro, as pessoas poderiam ver as produções, como todos os festivais e todas as ações de outras áreas também, né? E isso, às vezes, quando não se tem um financiamento, ou ela fica menor, ou ela não acaba. Este ano, por exemplo, teve quase alguns festivais que não aconteceram, porque não tinham viabilidade, não se reinventaram, ou não entenderam o processo, que é um processo novo, e a gente precisa ter esse entendimento, né? E o Curta Santos, de certa forma, como não existia, pegou esse vazio que precisava ser mostrado, que era mostrar as produções audiovisuais da cidade, de fora. A gente fez um acordo com o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, porque nós não tínhamos condições de mostrar o que acontecia fora do Brasil e no Brasil. E a gente percebeu que o que se fazia fora do Brasil e no Brasil era um pouco o que a gente fazia aqui, só que de outra forma. A gente tem um produtor local que, às vezes, tira dinheiro do próprio bolso para fazer seus filmes, numa coisa mais romântica, mas ele quer mostrar. Mas eu acredito que o profissionalismo, ele acontece a partir do momento que a gente tem estruturas básicas que são de políticas públicas. Eu sei que demora para que as políticas públicas possam existir e elas estarem
afincadas no coletivo da cidade, mas elas são objetivas para alavancar e dar esse pensamento de futuro, de fazer negócios, ir para outros festivais, ir para feiras, da conectividade com outras possibilidades de a gente conseguir fazer o nosso festival, o nosso produto, essa obra e mostrar-se, né? E também daqui o que nós produzimos, mostrar para o Brasil e para o mundo o que se faz na cultura caiçara, o nosso jeito de fazer cinema. O MAB existe porque existiu anteriormente pessoas que queriam trilhar esse percurso, né, de mostrar o audiovisual que é feito na cidade. E ele vem a cada momento tendo mais adesão, menos adesão, pessoas indo para fora, pessoas voltando para Santos, mas hoje se pensa no coletivo, mas num coletivo que tem que ter uma identidade. Eu acho que a gente hoje a cidade pensa nisso. Por isso que a gente, como movimento, tem uma escola pública, pensa em ter leis de fomento que não existiam, editais, que isso são ferramentas impulsionadoras para que a gente possa pensar no mercado, que a gente possa pensar no negócio, que a gente possa fazer as parcerias. Isso é necessário. E para que isso aconteça, é necessário ter um investimento público. Sim, porque os grandes polos, São Paulo, Rio, seja ele qual for, teve esse investimento. Eu acho que é no diálogo, na audiência, no escutar deste movimento e também da própria população, da gente entender como queremos este universo deste polo, né? Como ele pode ajudar a cidade a gerir emprego, a gerir, atrair empresas, atrair produções locais, absorver pessoas da cidade, trazer outras pessoas e também mostrar o que nós fazemos para fora. Então, entendo que é necessário, sim, ter esse diálogo, o entendimento de todos os processos da cadeia, que é fazer um filme, que é a escola, a capacitação é que vai dar. E se a gente não tem na cidade, a gente tem uma faculdade, a gente tem algumas outras faculdades, mas a gente não tem uma escola pública, que isso é fundamental para que a gente possa entender e dar acesso a quem quer fazer cinema dentro da nossa cidade ou fora da nossa cidade, que atrai outras pessoas. E acredito também que a pandemia nos trouxe uma reflexão muito legal. A gente se comunica muito pelo audiovisual. Por que não ter matérias dentro da escola que utilizam essa ferramenta? É aí que as novas gerações já vão começar a entender o processo dessa utilização, da criatividade, de utilizar dessas ferramentas de audiovisual. Então, é um processo que une vários setores e que é necessário ser discutido e que é importante, como esse momento a gente está discutindo e trazendo exemplos muito pertinentes, para que a gente possa saber o que a gente pode fazer na lição de casa que é aqui em Santos. É isso. Muito bacana tudo que a gente ouviu aí e a gente vai abrir para as perguntas agora, já tem perguntas aqui, mas é bacana essa visão dos três, eu acho que essa discussão foi muito importante. E falar de um processo geracional, o Cataguases começou com Humberto Mauro, lá nos anos 30, nos anos 20, que levou o polo, começou um polo, né, de produção lá em Cataguases mesmo. Foi para São Paulo, voltou e começou a fazer os filmes lá, né? Então tem uma tradição muito interessante e é muito legal isso. Bom, vamos para as perguntas, gente. Olha, o Jesus Sanabria Sierra, ele faz uma pergunta para o Eduardo. Ele está perguntando assim: maior mercado do Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro? E Santos está em que posição? Né? Talvez aí o Eric também possa ajudar, não sei. E os clientes, além do Brasil, Vale do Silício, Europa, Espanha, Itália, Portugal e África, com mais de 50 países.
São Paulo, assim, sem sombra de dúvida, é o maior mercado brasileiro. Por quê? Porque todos os canais de televisão estão lá, né? Não só assim, os canais que produzem conteúdo no Brasil. A gente sabe que tem uma lei do audiovisual de 2011, se eu não me engano, que obriga, né? Ela está em vigor ainda, os canais estrangeiros operando no Brasil a produzir no país com mão de obra local. E isso, nos últimos 10 anos, é que, entre outras coisas, fomentou muito o nosso mercado, né? Então, todos os canais que a gente conhece, né? O NetGeo, o Discovery, o History, enfim, todos os canais, né? Nacionais e não e os internacionais, passaram a ter que produzir no Brasil e ter que exibir essas produções na faixa nobre. Então, se eu não me engano, 3 horas e meia de conteúdo produzido no Brasil por semana. Acho que é isso, né? Se alguém souber, se eu estiver errado, me corrija. É isso mesmo, Mas 3 horas e meia. 3 horas e meia por semana de conteúdo no prime time, que é o horário nobre. Conteúdo, ou seja, não pode produzir qualquer coisa, qualquer porcaria. Não, tem que produzir conteúdo de excelência com profissionais brasileiros. Isso abriu muito o nosso mercado. Então, São Paulo é o lugar onde todos esses canais, né, a Disney, a Fox, todos esses têm escritórios lá. Hoje em dia, antigamente eles gerenciavam o mercado brasileiro a partir da Venezuela, de Miami, de Buenos Aires. Agora não. Agora o nosso mercado brasileiro é um mercado muito importante para todos esses canais e eles todos têm sede em São Paulo. Então, quando você vai produzir para esses canais, você tem que estar lá, tem que ir a esses lugares, conversar com esse pessoal sobre as produções que você vai desenvolver com eles, né? Hoje em dia, esses canais que estão em São Paulo, todos eles, têm equipes brasileiras trabalhando lá, gerenciando os projetos, né? Que são os responsáveis pela produção executiva, pela curadoria, digamos assim, pela avaliação artística, né, daquele projeto e tal. Então, São Paulo é o maior mercado. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, muito porque tem a tradição da Rede Globo, assim, de ser um grande polo de produção, né, e porque a classe artística, boa parte dela mora no Rio de Janeiro, né, ou costumava morar, acho que ainda mora. Então, é uma das cidades, talvez, é a cidade mais importante do Brasil para o resto do mundo, é o Rio de Janeiro, né? Mas São Paulo é o grande motor de produção audiovisual. Santos é o que nós estamos discutindo aqui. A gente quer transformar uma cidade que tem uma tradição fantástica no artística, né, de produção de muitos talentos e tudo mais, e agora, como a Raquel colocou, com todos esses mecanismos, todos esses festivais, as políticas públicas que estão surgindo nos últimos 15, 20 anos, quer dizer, a conversa é para a gente realmente transformar isso num polo, que é o que o Eric disse, que assim é muito mais do que ter as ferramentas, né? É a comunicação entre elas e transformar isso em algo, como também disse ali o nosso amigo, que é fazer isso virar profissional, profissionalizar essa experiência e essa atividade, né? É isso que nós estamos discutindo, como fazer disso uma atividade remunerada e apreciada pela nossa sociedade, que possa expressar um pouco dos nossos valores, né? Com janela de exibição para o público local e até para públicos de outras praças, porque hoje em dia, com a internet, com todas essas janelas, a gente produz localmente para o mundo, né? Com relação a centro, São Paulo passou o Rio, né, em termos de produção, acho que faz pouco tempo, existe sempre essa rivalidade, são os maiores centros. Logicamente, você tem outras capitais que estão surgindo com força, ou que historicamente já tinham uma força de produção, então, enfim, tem um caminho interessante. Porto Alegre tem uma tradição super forte, aliás, Porto Alegre tem um caminho super interessante, você falando de longo prazo, né? Um projeto de polo começou com a Fundacine, demorou a tomar corpo quando foi encampado pela PUC do Rio Grande do Sul, transformou hoje no que é o Tecna, que é um dos maiores centros de produção, assim, com estúdios modernos, uma faculdade vinculada, um projeto super de ponta, mas que demorou muito tempo e muito investimento em governança para a coisa dar resultado.
Bahia, você tem muita produtora, uma cena pujante, Belo Horizonte, Curitiba, então você tem cenas, né, Brasília, Goiânia, e Santos, o que acontece é que se for pegar pelos índices de criatividade, a FEComércio tinha lançado o índice de cidades criativas, acho que em 2015, Santos estava em 12º, 13º lugar, é uma cidade, por conta de tudo, muito que pode ser muito representativa, mas é logicamente que ela está muito colada em São Paulo, e isso é para o bom e para o ruim, porque ela bebe do mesmo mercado quase, né? Então ela está ali do lado, e isso, como eu disse, tem aspectos bons, benéficos, porque o custo é mais barato em Santos do que em São Paulo muitas vezes, você tem acesso rápido ao centro, às reuniões, a encontrar com as pessoas, a ter contatos, etc. Mas e até por conta dessa proximidade geográfica, e agora que acabaram essas barras, que agora todo mundo está trabalhando em home office e digitalmente é uma outra forma, as possibilidades da gente falar de Santos como centro produtor crescem ainda. Está falando, inclusive, de pessoas, várias pessoas que estão saindo da cidade de São Paulo, porque já dá para produzir fora. Então, talvez a gente possa experimentar há alguns anos uma outra tendência das cidades e outras cidades menores conseguirem ter vamos dizer assim, uma fuga de cérebros para essas cidades, entendeu? Deslocar centros de produção. Então, aí você vai ter um outro paradigma interessante. Então, não sei se dá para classificar Santos perante as outras. Eu acho que perante as outras capitais, com o mercado interno ainda esteja mais fraco, né? As outras capitais têm um mercado mais pujante internamente, né? Só que Santos ele quase tá junto com São Paulo, então ele bebe no mesmo mercado. Agora, não sei se eu entendi a segunda pergunta, Raquel, que você fez, que era sobre Vale do Silício. Peraí, tá com áudio. Perdão. Ele escreveu aqui, ó, e os clientes, além do Brasil, Vale do Silício, Europa, Espanha, Itália, Portugal, África, com mais de 50 países. Mas é isso mesmo, a gente, de muitas rodadas de gente falando, o que também mais marca é como a gente produz audiovisual, às vezes, só querendo falar da nossa realidade, sem dialogar, ou dando conta das demandas que existem mundiais. A Sabrina, da Elo, falava muito isso, como a China e a Ásia compram conteúdos que são de natureza, wildlife e outros conteúdos relevantes. E nem sempre você consegue gente para produzir esses conteúdos com alta qualidade no Brasil. Né? Você vê na Europa também, tem outros interesses de conteúdo. Então, as produtoras que às vezes se arvoram a fazer coisa no exterior e conseguem entender, elas conseguem encontrar nichos super interessantes. Eu me lembro de um grupo de produtoras também com o Paraná, que eu trabalhei bastante, uma que produziu terror nos Estados Unidos, uma outra produtora que estava também ligada ao pessoal no Vale do Silício, mexendo em projetos de realidade virtual. É uma questão de conectar, o mundo está ali, só que para isso a gente precisa entender a nossa realidade, mas conectar essa realidade com o mundo. Né? Enquanto você não estiver lá produzindo com gente da China, entendendo qual é a demanda, fica mais difícil, e por mais que existe essa possibilidade, a gente precisa, só que para isso você precisa ter esse senso, essa visão, né? Como é que você vai fazer negócio com a China, né? Hoje o dólar está numa posição, em tese, para receber dinheiro de fora, muito vantajosa, né? Tem um monte de coisas péssimas, mas isso é vantajoso. E aí, como é que a gente captura esse dinheiro? Para isso, a gente precisa desenvolver um senso de negócio lá fora também. Tem mercado, tem que investir tempo e network para fazer isso. Acabou a bateria aqui. Então, a gente está chegando aí próximo dos 15 minutos para o encerramento, e a gente tem mais duas perguntas aqui que estão listadas, então vou fazer aqui. O Eduardo Ferreira, ele pergunta o seguinte: neste momento econômico e político que vivemos, podemos dizer que um dos caminhos para o desenvolvimento do mercado audiovisual em Santos será através de uma nova proposta econômica solidária, um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas sob a forma de autogestão? Posso começar? Por favor. Eu acho que o momento é propício para novas ideias virem à tona, de novos modelos, porque o mundo está discutindo modelos do que é o capitalismo, discutindo modelos de produção, modelos de consumo,
Você tem movimentos como o Imperative 21 ou o sistema que o Sistema B está trazendo para o Brasil, de rediscussão sobre o papel das empresas e só o lucro importa e como o propósito e o impacto ambiental importam. Você tem próprio César Piva em Cataguases cada vez mais querendo falar sobre isso. A gente precisa falar sobre um circuito e falar sobre moeda digital. A gente tem que falar sobre economia solidária dentro dessa perspectiva de fluxos não somente monetários, mas simbólicos. Eu acho que se tem um momento onde deram um pontapé no tabuleiro, é agora, né? E não só agora, como acredito que nos próximos anos a gente está vivendo uma mudança efetivamente de era, né? E aí essa mudança de era vai matar uma série de iniciativas e vai fazer nascer muitas outras. Então eu diria que até o nosso papel e nossa responsabilidade enquanto lideranças produzir novas ideias que vão dar pistas para essas novas realidades. Eu acredito que algumas vão morrer pelo caminho, mas nenhuma morre, né? Depois outra pega a ideia e vai lá para frente, assim como o movimento da Baixada Santista, né? Ele nasceu do nada, ele veio de um outro movimento, ele vai entregar para outro movimento. Eu acredito que pode existir possibilidades difíceis, mas eu acredito nisso. Eduardo, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu concordo totalmente. Eu acho que a gente tem que acreditar em novas ideias e novas formas de você viabilizar os trabalhos, né? Que acho que isso é que a gente está aqui em discussão. Como viabilizar os trabalhos? Como tornar esses trabalhos mais profissionais no sentido da remuneração, não da qualidade, mas da remuneração, né? E com isso conectado a janelas de exibição. Né, boas janelas de exibição. A gente quer que nossos trabalhos passem na televisão aberta, a gente quer que nossos trabalhos passem nos canais a cabo, a gente quer que eles vão para as plataformas, que, aliás, hoje em dia, né, a gente sabe que televisão é um buraco negro, né, todo dia tem que ter conteúdo novo, ela vai sugando, né, então, é um trabalho que não morre, porque todo dia a fome das pessoas de assistir novos conteúdos, ela é imensa, então, nós precisamos encontrar maneiras que valorizem os realizadores para que eles realmente trabalhem como profissionais, né? E que suas criações atinjam o público com boas janelas de exibição. Então, eu acho que, nesse sentido, essas iniciativas de fundos e de gestão de fundos e tudo mais são muito bem-vindas, porque, às vezes, são pequenas ideias que vão abrindo caminhos, né? Não adianta a gente ficar esperando só vir lá do céu, né? Temos que trabalhar. Bom, o Ricardo parece que teve um probleminha de conexão. Gente, a gente tem mais 10 minutos, tem mais uma pergunta aqui, vou pedir para vocês serem concisos aí nas respostas. É o Daniel Veloso, ele pergunta o seguinte: em relação ao formando de cinema, durante o curso de bacharelado, vemos uma visão geral da técnica cinematográfica, fora as horas de voo já apresentado. O enriquecimento do profissional já formado pode ser feito no Brasil? Qual a vantagem da experiência internacional quanto às horas de voo e enriquecimento de capital humano? Bom, posso falar? Eu acho que toda experiência é experiência. Pode ser aqui, pode ser em São Paulo, pode ser em Manaus, pode ser em Helsinki. Qualquer experiência é interessante, né? Acho que uma das grandes vantagens do audiovisual é justamente ele te dar uma das condições para que ele seja bem feito, de qualidade, é que você saia do seu universo e descubra coisas em outros lugares, e depois você volte para casa e traga isso, né, para os seus, né? É uma das poucas profissões que tem isso como uma condição, né? Quanto mais você for universal, vai falar para mais gente, né? Então, às vezes, quando a gente está aqui falando Santos, é importante a gente consolidar um polo em Santos, sim, mas é importante que esses profissionais viajem, é importante que esses profissionais estejam expostos à experiência de outros lugares, né, e que leiam outras coisas que não sejam só livros sobre documentário, né, que tenham outros interesses, que os interesses virem documentários, isso é muito importante, né? Eu conheço muita gente que só lê livro de cinema. Então, tudo bem, mas qual que é o seu outro interesse? Porque o outro interesse é que vai gerar a história para o seu filme, né? Então, essas experiências que você vai buscar em outros lugares, é isso que faz a mágica, né? Então, toda experiência é válida,
internacional, nacional. Super interessante, concordo plenamente com que toda experiência é válida, e acho que eu talvez adicionaria que o que pode mudar é a sequência, né? Quando digo a sequência das coisas, é porque às vezes tem uma experiência que você consegue beber dela de uma maneira muito proveitosa se ela for feita em determinados momentos da nossa vida, né? Então, por exemplo, esse espaço de início do audiovisual, ele é um início onde você, quem está começando qualquer coisa, é muito difícil você entender as nuances, por exemplo, de ter um equipamento caro e um equipamento barato. Eu lembro disso pela minha trajetória na música, né? Eu comecei a tocar com um teclado de 2/8. Não adiantava eu ter um piano, porque eu nem saberia qual que era, efetivamente, eu nem ia conseguir fazer explorar. Então não dá para você colocar uma Ferrari em quem está começando a dirigir. Eu acho que um começo que ajude a experimentar, principalmente a ter repertório e a testar coisas novas e com coisas que sejam básicas, mas funcionais, onde o cara exercite o olhar, a narrativa, a experiência, no começo ele faz sentido. Em determinado momento, vai ser legal sair para isso, porque você vai precisar ter um repertório de formas de gerir, de pessoas, e aí, nesse segundo momento, acho que vale a pena pensar num movimento, e nem falo de sair e morar fora, às vezes você pode pensar em ter experiências com outras escolas ou outras formas de produção, né? Você pode ter essa experiência fazendo meses ou abrigando gente de fora. A questão é você agregar uma experiência, horas de voo, com outras formas de produção, gente que vai produzir de uma maneira mais tematizada. Aí, nesse sentido, se você quiser aprender sobre gestão, talvez uma experiência no exterior, ou nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, algumas escolas de cinema que tem mais a parte da produção mais sistematizada, pode ser legal, porque isso daí ele já tem um caminho mais percorrido. Mas você tem produtoras aqui no Brasil que fazem muito bem também. Então, talvez eu pensasse na sequência para a carreira. Não, e só a gente tem um começo aí, a gente tem 18 cidades da rede criativa que estão aqui. Isso faz parte da rede criativa, é essa troca. Então, a gente tem 18 cidades que são cidade cinema, né? A única das Américas aqui é Santos, então já existe essa rede funcionando. É por isso que essa apropriação do selo é muito importante para o realizador local. Gente, está acabando, a gente ficaria aqui horas falando sobre isso. Queria agradecer muito ao Eric, ao Eduardo, ao Ricardo também, e queria rapidamente pedir para vocês darem as considerações finais aí, Eric e Edu, e aí também a gente falar um pouquinho do filme novo do Edu, mostrar o trailer rapidinho aí para a gente poder encerrar, que está acabando mesmo. Muito obrigada, foi um prazerzão estar aqui com vocês nessa troca, gente. Então vou começar porque depois o Edu ele tem que falar do filme dele. Obrigado, Raquel, obrigado, Denise, pelo convite. Eu acho que acho que a mensagem final é fazer com que uma cidade ela tenha essa relevância criativa em termos simbólicos, em termos econômicos. É um desafio do século XXI, um desafio brasileiro. Ele está colocado para todos nós e eu particularmente acho que ele é um dos desafios mais instigantes que a gente tem para a nossa geração, para a gente poder deixar um legado de um país diferente, a gente, como liderança, tem que assumir esse papel, como eu estava falando há pouco, né? Então, temos que pensar numa situação de longo prazo, mas agir agora, que acho que é agora que a gente tem condições de imaginar novos futuros. Eu tive um painel há pouco com a Marta Porto, que ela falava que a gente precisava de imaginação cívica, né? E eu acho que a gente precisa resgatar mesmo, eu concordo inteiramente com ela, a gente precisa ter uma nova imaginação, uma nova utopia que dê conta de uma outra forma de produzir. Então, para mim, transformar Santos em polo, um cluster, um ecossistema, ele tem a ver também com esse espaço de imaginação. Espero ter podido contribuir. Obrigado, Eduardo, também, e Ricardo. Obrigada, Eric. Aí foi o Eric Krulikowski. E agora, Eduardo Rajabali, para o encerramento. E aí está com um filme novo no forno. Vai sair agora, dia 1º, né? Como é que é? Vai. Bom, queria agradecer também ao convite da Raquel, da Denise, muito obrigado, muito feliz de estar aqui discutindo um pouco sobre a nossa cidade. Obrigado também ao Eric e ao Ricardo aqui no painel. E queria me colocar à disposição também da cidade, dos realizadores da cidade, dessa turma toda que ama o audiovisual. Eu, embora não trabalhe em Santos, mas eu sou daqui, minha família está aqui, eu moro aqui,
e gostaria muito de poder fazer parte e somar para a gente realmente fazer tudo isso que a gente falou aqui hoje. Sobre o filme, esse filme chama-se Um Presente à Prova de Cultura, é um documentário, eu trabalho com não ficção, né? Então, é um documentário longa-metragem. Nós filmamos na Holanda e uma parte também no Brasil, em finais de 2018, e ano passado a gente completou o filme, e aí veio a pandemia e a gente não conseguiu lançar no cinema, e só agora a gente está conseguindo lançar no cinema, e ele vai para a televisão, porque é uma produção, parceria da Tocha Filmes com a Global Filmes e a Globo News. Então, ele vai estrear no cinema lá no Espaço Vila Lobos, em São Paulo, que é um drive-in, né? É o momento atual. Mas é um espaço bem bacana, uma tela bem legal. Dia 1º, agora, quinta-feira. Eu acho que está nas minhas redes sociais. Assim, tem link para quem estiver interessado até em, de repente, assistir lá. É uma experiência. E na quinta-feira ele vai, então, estrear, e depois ele segue para a televisão, vai ser exibido na Globo News, possivelmente até no Canal Brasil também. É um filme sobre economia circular, desculpa, eu não falei, é um filme sobre economia circular, que é uma das coisas mais revolucionárias que eu pude descobrir, também não conhecia, fui aprender para fazer o filme, e ver os exemplos da Holanda e no Brasil, sim, é muito, muito incrível mesmo. E o filme é narrado pelo Lenine, nosso amigão aí, que hoje, inclusive, vai estar no Globo News falando sobre o filme mais à noite, acho que a partir das 8. Tá, é isso. Beleza, Eduardo. Vamos ver se a gente consegue o tempo aqui, vamos ver para poder exibir o trailer. Mas, Ricardo, você voltou, que bom, voltou para ir para poder dar a sua palavra final. Eu queria agradecer também você, Ricardo. Olha, desculpe aí, é porque eu estava no celular, depois eu fui para o PC, depois eu voltei para o celular, depois eu fui para o outro celular, e foi aqui uma conectividade sem conectividade. Mas eu deixei com a Fefe, não sei se dá tempo, 2 minutinhos do vídeo sobre o Curta Santos, que nós vamos ter essa edição, vai ser de 14 a 20 de dezembro, né? Eu acho que vai ser o último festival brasileiro. Foi uma das formas que a gente encontrou para dar visibilidade e também poder convidar todo mundo aí para se inscrever, para estar também vendo o festival. Não sei se é possível passar. Para quem não conhece o festival, esse videozinho de 2 minutos, o making of, dá a dimensão de que desses 18 anos aí, como é legal a gente persistir, entender que é necessário numa cidade que não é uma capital, ter resistência de fazer arte e entretenimento, e também discutir as políticas públicas, como o Curta Santos abre sempre para que movimentos e toda a classe artística, não só do audiovisual, possa ter voz para discutir sobre quem vai entrar agora como prefeito, quem está como prefeito, quais são as políticas públicas culturais e vice-versa. Eu não sei se a Fefe pode, a gente tem tempo, se não, eu convido as pessoas a entrarem no nosso site, que é www.curtasantos.com.br, lá ver todo o histórico do festival. E agradeço de mão a todos, aos participantes, muito do vídeo e também da mediação. E o festival ele tem que continuar, porque a gente precisa cada vez mais poder dialogar sobre esse universo. Beleza. Gente, a produção aqui do Criativar, a Fernanda vai colocar os links, tá? No chat aí, vai colocar nos links, e a gente vai poder ver direitinho, quem quiser ver o trailer e também algo mais do festival, tá bom? Tá nos comentários da live aí do Facebook, vai estar o link do trailer do filme do Eduardo Rajabali e também o endereço aí do site do Curta Santos.
Tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez a toda a produção do Criativar, esse festival incrível. Muito obrigada a vocês três, foi uma troca incrível e para mim foi uma honra poder ter a chance de conversar com vocês e conversar com todo o público. Muito obrigada mais uma vez e que esse festival seja o primeiro de muitos. Muito obrigada.